Olá, que a paz de Deus esteja no seu coração. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha querida irmã. Sou eu, o Padre Roger Araújo, que faço companhia a você para que juntos caminhemos na companhia do Senhor. Estamos iniciando agora o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Essa graça que a TV Canção Nova concede a nós para meditarmos a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. E nós caminhamos na direção de Jesus. Jesus, palavra viva. Jesus, palavra eterna. Jesus, palavra de salvação e de libertação. Jesus, mestre, Jesus, palavra, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para fazer a vontade do Senhor. Eis aqui para que o Espírito venha sobre nós, nos iluminar, nos dirigir, nos guiar, nos governar, nos ensinar a viver e a fazer a vontade do Senhor. Dai-nos a bênção, dai-nos a graça, dai-nos a proteção e a direção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos meditar a palavra de Deus em nosso coração, do livro do Deuteronômio, capítulo 7, e os versículos de 1 até o versículo de número 11, para que deixemos realmente essa palavra de Deus cair em nosso coração. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, na qual entrarás para dela tomar posse, e tiver expulsado da tua frente muitas nações, os heteus, os gezeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, as 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar a ti, e tu as derrotares, deverá votá-las ao interdito. Com elas não farás aliança, delas não terá compaixão. Não contrairás matrimônio com elas, não darás tua filha a um filho delas, nem tomarás uma filha delas para teu filho. Porque desviaram teu filho de mim e o arrastariam a servir outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós e prontamente vos destruiria. Pelo contrário, assim fareis com eles. Derrubarei seus altares, quebrarei seus pilares, racharei seus postes idolátricos e lançareis ao fogo as suas imagens. Pois tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre todos os povos da terra para seres o seu povo particular. O Senhor afeiçoou-se a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amou e quis guardar o juramento que fez aos vossos pais. Por isso o Senhor vos fez sair com braço forte, resgatando-vos da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, mas retribui na hora aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não tarda com aquele que o odeia, mas lhe retribui na hora. Guarda, pois, os mandamentos, os preceitos e as normas que hoje te ordeno praticar. Permita-me, na nossa meditação, até começarmos de trás para frente, ou seja, começarmos do último versículo do nosso estudo de hoje, que a grande ordem para Deus, agora para a nossa vida, é justamente essa. Versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos, os preceitos e as normas que hoje te ordeno praticar. Eu fiquei olhando a narrativa aqui do texto
Ela parecia até um pouco muito cruel, à medida em que ia lendo, porque o povo foi ordenado a ignorar e até a demonizar, a queimar tudo aquilo que pertencia à cultura dos outros povos, na qual eles iam dominando. E se a gente pensar bem e for levar tudo isso ao pé da letra, nós vamos praticar a intolerância religiosa, tão cultuada, tão praticada, de outras formas e também da forma violenta, como prescreve aqui o texto sagrado que nós acabamos de ouvir. Mas se nós não entramos nesse contexto da leitura do texto sagrado, nós realmente vamos cometer loucuras em nome da palavra de Deus, e não é isso que a palavra está nos dizendo. Porque o espinho dorsal da compreensão da palavra é justamente esse versículo 11, é guardar os preceitos, as normas que hoje vos ordeno. Sim, eu sei que chegando em meio a um povo que tem práticas estranhas, e essas práticas são abomináveis diante daquilo que o Senhor ordena ao seu povo, o povo não pode consumir, porque o povo deixa se arrastar, achando que é tudo igual, achando que tudo é a mesma coisa, e não é. Não, nenhuma deixa para praticarmos a intolerância. Eu digo a intolerância externa, porque internamente nós não podemos consumir ou cultuar como outras práticas pagãs o fazem. O respeito sempre. Como aqui o povo está construindo a sua história, e é um povo muito ingênuo, é um povo que muitas vezes facilmente se deixa levar por práticas diferentes. Você sabe como o diferente atrai? Como o diferente puxa, arrasta, arranca. E aí você leva realmente a viver essas práticas como se elas fossem normais, e elas não são para nós. Não de forma alguma. Então, é por isso que Deus está pedindo o essencial, o fundamental. É guardar as suas leis, guardar os seus mandamentos, seus preceitos, suas normas, e aí sim, não deixar-se levar pelos cultos de outros deuses. Ou culto que outros povos prestam aos seus deuses, porque esses deuses não são os nossos deuses, porque o nosso Deus é um, ele é único. E é até importante frisar isso na nossa cabeça, porque alguns acham que Deus está em todo lugar. E Deus está em todo lugar, mas de forma única. É o mesmo Deus. Ele não se divide. Ou seja, não tem um pedaço de Deus na árvore, um pedaço de Deus no sol. Não, Deus é único. Senhor, soberano, grande. A sua sabedoria prescruta todo o universo. Mas Ele não é esse copo, Ele não é a água que está aqui dentro. Essa água é obra da criação de Deus, mas a água não é Deus. Não vou agora adorar a água, porque a água, agora nela Deus é água. Não. Deus é único. E eu não posso confundir a criatura com o Criador. E aí seria realmente um culto idolátrico. Agora, que a água está a serviço do culto de Deus, ela está. Que o fogo está a serviço do culto de Deus, porque todas as criaturas o adorem, o louvem, o sirvam por toda a eternidade. Então, guardemos, meus irmãos, os mandamentos e não caiamos no esquecimento. Guardemos suas leis, seus mandamentos, seus preceitos, essa regra de vida para nós. E aí voltamos ao versículo 1, quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, na qual entrarás para dela tomar posse, de vez expulsado da sua frente as nações. Então é tudo isso que há de acontecer, porque o Senhor Ele vai expulsar, Ele vai tirar de dentro de nós, da nossa vida, do nosso coração, tudo aquilo que não é dele. Os cultos idolátricos, os cultos pagãos e outras formas mundanas que entraram de culto dentro do nosso coração. Por isso, não faça aliança. A ordem de Deus é essa. Não faça aliança com aquilo que é mundano. Não faça aliança com os deuses desse mundo jamais. E tudo isso é por uma questão de amor. O versículo 7 tem um princípio maravilhoso. Assim diz o versículo 7. O Senhor afeiçoou-se a vós
Você sabe que afeição é tomou amor. Afeição é colocar afeto, é ter um sentimento nobre e verdadeiro. Então o Senhor teve afeto para conosco e nos escolheu, não por sermos os povos mais numerosos, não porque Israel fosse mais numeroso, não. Na verdade, Israel até era o menor de todos os povos, mas porque o Senhor nos amou. E porque nos amou, Ele quis guardar a promessa que fez aos nossos pais. E por isso o Senhor fez sair com o braço forte e nos libertou da escravidão. Então isso basta. É porque Deus nos amou, que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou, que Deus nos preservou, que Deus nos libertou, que Deus nos restaurou. É o amor que faz nova todas as coisas. Por isso deixemos-nos amar por Deus. Por isso permitamos ser amados por Deus, porque é o amor dele em nós que nos faz guardar os seus mandamentos, os seus ensinamentos, suas leis, seus preceitos, os seus decretos. Permitamos que o amor de Deus esteja em nós. Amemos, meus irmãos, porque o amor de Deus está em nós. Muito bem, deixa eu chamar o queridíssimo Padre Antônio Xavier para que seja conosco aqui no estudo da Palavra de Deus, no nosso programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Este início do capítulo 7 deste interessante livro do Deuteronômio nos põe em contato com algo que para a gente parece um pouco estranho. No nosso tempo, nós temos uma grande mixigenação, né? uma mistura de diversas raças, de diversas etnias, que inclusive nos geram, às vezes, até muitos problemas sociais, que têm várias interpretações, várias coisas para serem resolvidas, mas, obviamente, todas as questões devem ser resolvidas pelo conceito da dignidade humana, que essa vale para todo mundo. Mas aqui esse texto do Deuteronômio parece nos sugerir uma ideia um pouco de discriminação, uma coisa um pouco estranha, porque é dito que não se pode casar com ninguém que seja de outro povo. Então não pode se envolver com os cananeus, com os fariseus, com nenhum outro povo ali, jebuseu, com ninguém. Eles devem ser uma raça pura. E aí essa ideia, no nosso tempo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, ela para a gente é um pouco agressiva, um pouco difícil de ser compreendida. Por isso nós precisamos entender com profundidade o que esse texto quer dizer às pessoas que escutavam naquele tempo e o que quer dizer para nós. Para aqueles que estavam naquele tempo, onde Israel estava se estabelecendo, misturar os povos significa misturar as culturas, significa misturar as crenças, significa misturar a fé, significa misturar os costumes. E isso faz com que não seja possível a edificação de uma identidade do povo. E era exatamente esse o detalhe aqui. Deus queria que Israel fosse uma referência para todos os outros povos, era essa a ideia. E eles aqui estão na nascente. Mas para que isso acontecesse, era necessário que eles também não fossem iguais, que eles não se misturassem imediatamente com os outros, porque se isso acontecesse, seria mais do mesmo o tempo todo. Então vejam, existem fases distintas de processo onde nós vamos identificar a necessidade de proteção de uma certa identidade nacional que aqui está presente. Claro, essas coisas não se justificariam no nosso tempo, mas lá atrás é bem diferente essas questões a serem apresentadas. Depois virá o tempo, e esse tempo vai chegar exatamente ali bem próximo do Novo Testamento, no tempo de Jesus já está presente, onde nós vamos presenciar frases bonitas como aquela que Paulo vai dizer: agora não tem mais judeu, nem grego, nem escravo, nem nada, porque Cristo já é tudo para todos. Então, nessa fase do processo, o objetivo é que não se misture demais as coisas para não confundir. Bem, para nós, isso aqui ainda continua muito válido. É por isso que, mesmo para discussões, contextos entre religiões, se faz necessário que a gente conheça muito bem a nossa identidade. Porque hoje nós não falamos de uma mistura assim, nós falamos de sincretismo, que é o quê? Eu sou católico, acredito em Deus como católico, mas em um certo momento eu começo a acreditar numa divindade de uma outra religião. Ou começo a misturar as coisas, às vezes com espiritismo, com coisas ali, e não percebo que eu estou lidando com coisas que são contraditórias. Dou um exemplo simples e rápido.
Por exemplo, a questão da ressurreição que nós cristãos acreditamos, porque nosso Senhor ressuscitou e nós ressuscitaremos um dia. Quando isso é misturado com o conceito de reencarnação, olha onde mora o problema. Para quem acredita na ressurreição, primeiro a morte, depois a ressurreição. Para aquele que acredita na reencarnação, a morte não tem sentido nenhum, porque um espírito se encarna e se desencarna, e a salvação vem do próprio esforço. São contraditórios, porque ou Jesus é nosso Senhor e nos salvou, ou então não é. É isso aqui exatamente que esse livro nos recorda. É preciso ter uma clareza da nossa fé, para que quando a gente estiver junto dos outros, a nossa identidade não seja dissolvida. Senhor, nos dê a graça de guardar todos os seus mandamentos, os seus ensinamentos, suas leis, seus decretos, para que o nosso coração esteja em Ti, Senhor. E para que o Senhor esteja em nós, dai-nos a graça de guardar os Teus mandamentos. Dai-nos a graça de guardar os Teus preceitos, Tuas leis. Dai-nos a graça, Senhor, de viver dirigido por Vós, guiado por Vós, conduzido por Vós. Dai-nos a graça, Senhor, porque só Tu tens palavras de vida eterna, porque Tu és o nosso Deus, Senhor, e nós não queremos ser conduzidos pelas práticas mundanas que esse mundo tanto nos oferece. O que nós queremos, Senhor, é viver a Tua palavra. Por isso, dai-nos a Tua graça, dai-nos a Tua bênção, dai-nos a Tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guarda, pois, hoje no teu coração essas leis, esses mandamentos e esses decretos que o Senhor nosso Deus nos dá. Vivamos a lei do Senhor nosso Deus e o Senhor nosso Deus caminha conosco. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.